Arriscaram uma questãozinha, agora vamos juntos. Questão 57, muito legal essa questão. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante em que seu paraquedas é aberto, instante TA, ocorre a diminuição de sua velocidade de queda. Algum tempo após a abertura do paraquedas, ele passa a ter velocidade de queda constante, que possibilita sua aterrissagem em segurança. Que gráfico representa a força resultante sobre o paraquedista durante seu movimento de queda? Peraí, quando ele saltou, a aceleração dele é da gravidade. E se tem aceleração, tem força resultante. Afinal, a segunda lei de Newton é que nos mostra a relação entre aceleração e força. Então, quando o paraquedista começa a cair, só tem o peso praticamente atuando nele. À medida que a velocidade dele aumenta, a força de atrito com o ar aumenta. E ele falou que chegou uma hora que ele atinge a velocidade limite. Isso quer dizer que chegou uma hora que a força de atrito se igualou ao peso. E nesse momento a força resultante era zero. Depois que ele já tinha atingido a altura máxima, a velocidade máxima, ele abriu o paraquedas. Quando ele abriu o paraquedas, a força de atrito ficou maior que o peso e a velocidade começou a diminuir. Só que ele falou que chegou um certo momento em que o peso e a força de atrito voltaram a se igualar. Então, nesse momento, mais uma vez, a força resultante foi para zero. Afinal, se a velocidade é constante, pela primeira lei de Newton, a força resultante é zero. Se ele disse que atingiu uma velocidade limite no meio do salto, então no meio do salto a força resultante teve que ser zero. E se na chegada ele chegou com segurança, com velocidade constante, é porque no final a força resultante tem que ser zero. Eu tenho que procurar um gráfico que diga que a força resultante era zero no meio e no fim. Ó, no meio eu tenho força resultante zero. Só que no fim, ó, na chegada, está com a força resultante altíssima, então ele está acelerando e morre. Aqui, ó, no meio, a força resultante tendeu a zero, que é quando ele atingiu a velocidade máxima. Depois ele abriu o paraquedas, a força resultante atuava no sentido oposto. No primeiro caso, o resultante era na direção do peso, e no segundo caso, a resultante era na direção do atrito. Quando ele abre o paraquedas, olha como a força aumenta no sentido oposto, mas ela vai diminuindo e tendendo a zero. Então, de fato, no meio tendeu a zero e no fim tendeu a zero. Me parece que é o item B. Aqui a força começa a zero e vai aumentando. Como assim? A Terra vai atraindo o cara cada vez mais forte? Né? Não faz o menor sentido isso aqui. Aqui a força vai caindo e mesmo depois que ele abriu o paraquedas não houve mudança nenhuma. Continua caindo normalmente a força. Não faz sentido. A força deveria ter caído e na hora que abriu o paraquedas a força tem que ter aumentado e cair de novo. Isso aqui a força foi aumentando, aumentando, ficou constante no final. Ele vai chegar a 10 mil km por hora no chão. Vai fritar a atmosfera, vai parecer um meteorito. E não um paraquedista. Não. Então, pô, com certeza a força resultante tem que ser zero na hora que ele atinge a velocidade máxima, no meio do salto, e tem que ser zero quando ele vai chegar no final do salto. O único gráfico que tinha força resultante zero no meio e no final era o gráfico B. Show de bola! Outra questão muito legal sobre atrito, a 58. Ó, dá uma lidinha naquela questão ali para ver se tu mata a charada comigo. Um minutinho para tu ler essa questão. Enquanto eu vou preparando as próximas.